Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ou como você se acostumou a falar, GAECO. Essa que é uma das unidades mais estratégicas do Ministério Público de Sergipe e é também uma das que mais desperta uma curiosidade a respeito do seu trabalho. Uma atividade que na maior parte dos casos precisa ser silenciosa e que tem gerado números expressivos, seja de prisões ou de apreensões de recursos. Nesta edição do MP Explica, a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho. E para explicar um pouquinho dessa atuação do GAECO, quem nos recebe nesta edição do MP Explica é o promotor de justiça Cláudio Roberto, ele que atualmente desempenha também as funções de diretor do GAECO. Doutor Cláudio, olá, obrigado por nos receber. E primeiro, para a gente explicar a pergunta de praxe, qual o princípio da atividade, da existência do GAECO dentro do Ministério Público? GAECO, né, a sigla GAECO significa Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, né? Em que pese esse nome crime organizado, né, no fim, a atuação ela é bem mais extensa, né? Existe uma lei sobre crime organizado, mas a atuação do GAECO ela é mais ampla. Nós temos, né, basicamente aqui duas normativas que regulam o GAECO no âmbito do Ministério Público de Sergipe, que é um artigo da Lei Complementar 02 de 1990, né, que é a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então o GAECO ele está previsto nessa Lei Orgânica no artigo 33E. Só que além dessa Lei Orgânica, nós temos a normativa, que é uma resolução do Colégio de Procuradores, a resolução 003 de 2018, né, que minucia de forma mais específica a atuação do GAECO. E lá você vai ver que o GAECO ele vai atuar não só no combate ao crime organizado propriamente dito, mas ilícitos de uma maneira geral de maior complexidade, né? Então pode ser até mesmo uma atuação de âmbito de ilícito civil, como uma ação de improbidade administrativa, por exemplo. Existe uma coisa no direito que a gente chama de promotor natural, né? Ou procurador natural, que seria o quê? Todo fato, né, que vai ser apreciado pelo Ministério Público, existe uma previsão anterior de qual promotoria, qual unidade do Ministério Público vai apreciar aquele caso. E o GAECO, ele por si só, ele não é o promotor natural, né, digamos assim, de nenhum caso. Na verdade, o GAECO ele é um órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, à disposição dos promotores naturais, ou seja, todo caso que chega ao Ministério Público do Estado de Sergipe, ele é remetido aos promotores naturais. E o promotor natural, que na atividade dele, ele vai analisar se é o caso ou não de pedir o apoio do GAECO, e esse apoio ele é pedido ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça remete a solicitação ao diretor do GAECO, que no caso sou eu, né, nesse momento, e aí o diretor do GAECO ele elabora um parecer, né, analisando se aquele caso é ou não de atuação do GAECO, e volta para o Procurador-Geral após o parecer do diretor do GAECO, e o Procurador-Geral é que ele vai decidir se o GAECO vai atuar ou não, né? Mas assim, então o GAECO ele é um órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, que se destina a dar um apoio às promotorias, às Procuradorias de Justiça, nesses casos de maior complexidade, né? E volto a dizer, não necessariamente de crime organizado, ilícitos de uma maneira geral, até no âmbito civil, por exemplo. Embora a gente fale de uma unidade GAECO, mas é um setor muito bem estruturado e com diversas ramificações para trabalhar em diversas frentes, como o senhor bem disse, não só o crime organizado, né? Como é composta essa estrutura do GAECO hoje? Então, hoje, né, o GAECO, como disse, ele é regulado, ele é previsto na Lei Orgânica 02 de 1990, né, Lei Complementar do Estado de Sergipe, no artigo 33E, mas ele é regulado de forma mais minudente na resolução 003 de 2018 do Colégio de Procuradores. Assim, a lei ela prevê até 6 promotores, né? Os promotores, como o GAECO ele é vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, não existe um promotor titulado GAECO, né? Com aquela ideia de inamovibilidade da Constituição, não. O GAECO, a lei prevê até 6 promotores, né? Eles são indicados pelo Procurador-Geral de Justiça, justamente porque o GAECO tem essa vinculação à Procuradoria-Geral de Justiça, né? Dentre esses 6 promotores, né, que é possível ter no GAECO, a depender da situação, pode ter momento que tenha menos, né, por alguma contingência de pessoal, por exemplo. Um deles é indicado como diretor do GAECO, né? No caso, eu estou no momento, mas pode ser qualquer outro promotor também, né? O Procurador-Geral é quem escolhe tanto os promotores que vão compor o GAECO como quem será o diretor. Nós temos uma coordenadoria, né, que hoje ela é ocupada por um oficial da Polícia Militar e tem servidores, né, tanto do Ministério Público como servidos, enfim. Então, para efeitos operacionais, hoje o GAECO, internamente, nós temos, né, como eu disse, uma previsão de até 6 promotores, um deles ocupando a função de diretor, uma coordenadoria, e nós temos um núcleo de inteligência, nós temos um núcleo de inteligência de sinais, nós temos um núcleo de extração, né, o núcleo de inteligência a gente chama de NUINT, né? O núcleo de extração a gente chama de NEAD.
Temos o Núcleo de Inteligência de Sinais, né, que seria essa parte telemática, digamos assim, da investigação, que é o NIS. Temos ainda a Secretaria do GAECO, que são servidores da casa, que fica com a parte administrativa, de recebimento de ofício, enfim, a parte administrativa do dia a dia. E ainda nós temos o LAB, né, o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, como é conhecido, né, que também fica vinculado ao GAECO. Então, basicamente, os 5 setores seriam isso: o Núcleo de Inteligência, o Núcleo de Extração e Análise de Dados, o Núcleo de Inteligência de Sinais, o LAB, a Secretaria, e também tem o Núcleo de Tecnologia da Informação, que são servidores da área de informática, que ficam responsáveis por desenvolver produtos para o GAECO, que também acabam sendo utilizados por todo o Ministério Público. Então, Cláudio, para a gente ter uma dimensão da importância desse trabalho do GAECO para a sociedade, como é que a gente pode fazer um balanço das atividades desempenhadas nesses últimos anos? Então, eu estou no GAECO a partir de 2022, né? A gente costuma consolidar os dados, né, por ano. Os dados de 2023 nós ainda não terminamos a consolidação, mas, por exemplo, eu posso mencionar o ano de 2022, né, que a gente teve a consolidação ao longo de 2023. Né? Por exemplo, no ano de 2022, o GAECO ele chegou a produzir 87 relatórios. Esses relatórios eles se destinaram a uma Procuradoria de Justiça e a 16 Promotorias de Justiça, e também foram atendidos 5 outros GAECOs de outros estados que pedem cooperação, assim, às vezes como o GAECO daqui também pode pedir cooperação ao GAECO de outros estados, né? Além disso, com a participação do GAECO, teve o cumprimento de 3 mandados de prisão e 46 mandados de busca e apreensão. E teve uma apreensão em numerários nessa época, né, que foi de R$125 mil em espécie, mais de R$400 mil, R$473.670 em duplicatas e R$3.800.901 em cheques. Então, esse assim, é um balanço de números ao longo de 2022. Né? A gente está fechando os números relativos a 2023 ainda. São números robustos e que mostram um trabalho silencioso, mas eficaz do GAECO. E aí eu pergunto, as pessoas às vezes ficam na expectativa de que o GAECO venha a público dar informações, uma entrevista, uma coletiva sobre essas operações que estão sempre em andamento, mas desde a lei de abuso de autoridade houve um maior cuidado com esse tipo de conteúdo que vai a público. Por que é importante ter esse trabalho silencioso, doutor? Como você frisou, né, hoje a gente conta com a lei de abuso de autoridade, que ela veio em 2018, exige mais requisitos dos agentes do Estado de uma maneira geral. Né? Então, hoje, assim, o GAECO, a gente tem um perfil de atuação em que a gente prefere, quando tem alguma atuação do GAECO, a gente, né, divulga releases através do setor de comunicação aqui do Ministério Público, né? E evita, né, que os próprios promotores do GAECO deem entrevista nesse caso. Não que tenha alguma coisa errada também da entrevista, mas foi uma opção do grupo atual do GAECO, né? Nada assim estipulado pela Procuradoria-Geral nesse sentido. A gente não tem uma determinação de dar ou não dar entrevista. Os próprios promotores hoje do GAECO, a gente optou mais, em caso de atuação do GAECO, a divulgação ser através de releases pelo setor de comunicação do Ministério Público, né? Então, e sobre essa questão de que às vezes a população ela espera uma resposta do GAECO, é como estou dizendo, nós temos um portal que a gente recebe muita demanda da população, né? E às vezes eu percebo que a população ela fica nessa expectativa de que o GAECO vá desenvolver aquela manifestação recebida no seu portal, né? Mas como eu disse anteriormente, o GAECO, por lei, ele não é o promotor natural de nenhum caso. Então eu não posso pegar uma manifestação do portal e eu instaurar um procedimento no GAECO e dar início. A gente tem que pegar essas manifestações da população e reencaminhar, né, em regra, pela ouvidoria do Ministério Público, para ser feita uma distribuição para o promotor, e é o promotor que vai analisar se vai pedir ou não apoio do GAECO. Então, moral da história, muitas das manifestações que chegam ao portal do GAECO, são muitas, a gente acaba sendo um mecanismo de acesso da população, mas a gente acaba nem atuando, porque, volto a dizer, no final depende do pedido do promotor natural. Se o promotor natural entender, por exemplo, que ele não vai pedir a atuação do GAECO, ele vai requisitar um inquérito à Polícia Civil, por exemplo, então ele vai dar continuidade naquela demanda através da requisição para a Polícia Civil, através da instauração de inquérito policial, e não necessariamente acionando o GAECO. Então, muitas das demandas, elas têm uma resolução distinta do que a sua continuidade no GAECO, por uma opção legítima, né, inclusive do próprio promotor natural. E quando é o caso de atuação do GAECO, hoje a gente tem esse entendimento de que a divulgação se dará através de release com o setor de comunicação do próprio Ministério Público do Estado de Sergipe. Doutor, combate ao crime, combate à corrupção precisa constantemente de investimento, de aprimoramento. Como é que a gente pode falar de investimento, do que já o GAECO conseguiu obter nesses últimos anos e o que se pode se esperar para esses próximos meses e anos de atuação?
A gente, como eu falei, o GAECO ele é estruturado em alguns órgãos, né? Sempre tem demandas tecnológicas desses órgãos. Ao longo do ano passado houve aquisição de softwares que auxiliam no trabalho de apuração, né? de ilícitos de maneira geral. Hoje a produção de prova ela é muito vinculada à tecnologia, né? Então eu costumo dizer que aquela ideia de que a prova física, não que ela tenha deixado de existir, mas cada vez mais ela vai se tornando mais distante da realidade dos processos. Então o GAECO ele conta, né, todo ano com um orçamento que é estipulado pela Procuradoria-Geral, e esse orçamento ele vai sendo executado ao longo do ano com aquisição de softwares ou renovação dos próprios dispositivos, né? E como eu disse, por exemplo, a própria TI do GAECO, ela tem essa finalidade de desenvolver tecnologias que sirvam não só para o GAECO, mas como para o Ministério Público de Sergipe todo, né? Como o Galactus, por exemplo, ele foi desenvolvido pela TI do GAECO, mas ela serve a todo o Ministério Público, né? Teve um software agora recente que, né, ele ainda está em fase de implantação, mas já houve uma divulgação, pelo menos no âmbito interno do Ministério Público, que é um software para fazer a degravação, né, de áudios e vídeos, que hoje eu costumo dizer, né, para os promotores que trabalham na ponta, um dos maiores gargalos de uma promotoria de justiça, principalmente aquelas de atribuição plena, é justamente aquela parte das alegações finais, em que um servidor tem que parar para ouvir toda a instrução processual. E hoje em dia a gente conseguiu já desenvolver um software para que haja degravação disso, e foi através da TI do GAECO e também da DETIC do Ministério Público. Então, o GAECO ele conta com um orçamento que é estipulado anualmente, onde é utilizado para aquisição de softwares, né, para renovação de licenças de softwares que já existem, também a aquisição de algum equipamento que se faça necessário, e também conta, como eu disse, né, com uma TI interna ao GAECO, né, que é também para auxiliar no desenvolvimento de tecnologia que nos auxilia. Ok, para a gente encerrar, doutor, então, reforçando aquele ponto que o senhor até já comentou aqui durante essa entrevista, o caminho natural, então, para a população que de repente busque uma atuação do GAECO é fazer a denúncia junto à promotoria, e a partir daí a promotoria vai fazer essa decisão se encaminha para o GAECO ou não, né? Como eu disse, né, a gente tem um portal, assim, a população pode continuar utilizando o portal do GAECO, só que, assim, por lei, a gente não é a gente que dá início àquela manifestação, né? A gente tem que encaminhar. Via de regra, encaminha-se para a ouvidoria do Ministério Público, eu digo via de regra, porque existem situações que a distribuição, né, para o promotor natural ela é feita pela Procuradoria-Geral de Justiça, né? Mas na imensa maioria dos casos o encaminhamento é feito para a ouvidoria, e aí a ouvidoria reencaminha para a promotoria de origem, ou para a procuradoria, se for o caso, né? E aí o procurador que pegar a manifestação, ele que no exercício da sua independência funcional, ele vai decidir qual o encaminhamento que ele vai dar, né? Ele pode instaurar o procedimento e entender que ele mesmo vai né, andar com o procedimento, ou ele pode pedir o auxílio do GAECO, então ele vai atuar conjuntamente com o GAECO. Ele pode entender que aquela manifestação não é o caso de se levar adiante e arquivá-la, né? Lança a notícia de fato no sistema PROEG e arquiva. Ou então ele pode entender que aquilo é o caso de continuação, mas pode-se continuar, por exemplo, requisitando a outros órgãos do Estado, como, por exemplo, a requisição do inquérito policial à Polícia Civil, por exemplo. Mas, assim, o GAECO está de portas abertas para a população, né? Temos o portal do GAECO, volto a dizer, e as demandas são recebidas, são encaminhadas, e agora a atuação do GAECO fica nessa dependência da análise do promotor natural, do procurador de justiça natural do caso. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Então, com essa mensagem de que o portal está disponível para a população, a gente encerra mais um MP Explica. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e por dentro de tudo que existe, que é feito e executado aqui no Ministério Público de Sergipe.